1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos ler mais uma vez. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem crê que o Senhor tem cuidado de ti? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre. Amém? Mais fortes são as palmas para Jesus. Adore, bate palmas, igreja, é para Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, está aí a palavra de Deus que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração nesta manhã de sexta-feira, para estar compartilhando com a igreja do Senhor. E eu quero aqui hoje trazer uma mensagem que traz o tema: o peso que Deus nunca mandou você carregar. Amém? Repita comigo: o peso que Deus nunca mandou você carregar. Amém? Glória a Deus. Ou seja, como diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? É nítido que em nossa caminhada cristã é comum nós depararmos com fardos que Deus nunca nos pediu para carregar. Assim como Moisés, por exemplo, que em Êxodo capítulo 18, versículo 18, ele tentou carregar o peso de todo o povo sozinho, até ele ser aconselhado por Jetro. E muitos hoje vivem sobrecarregados por responsabilidades emocionais, ou às vezes responsabilidades espirituais, ou até mesmo responsabilidades familiares, ou até mesmo ministeriais, que foram designadas por Deus. E há pesos que são fruto do medo, há pesos que são fruto da incredulidade, há pesos que são fruto da culpa ou da autopiedade. E o maior perigo disso é que esses pesos impedem a jornada, que esses pesos da culpa, do medo, da ansiedade, atrasam o propósito e nos afastam da leveza que Cristo nos prometeu. Como ele disse, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. E Jesus, ele disse lá no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 32, versículo 28 ao 30, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. E essa é a chave
Porque Deus, Ele não nos chamou para viver debaixo de um fardo insuportável. Não, Deus não chamou ninguém para viver debaixo de um fardo insuportável, mas sim para lançar sobre Ele. Lançar sobre Ele tudo o que pesa, porque Ele cuida de nós. Ou seja, lançando toda a ansiedade nele, porque Ele cuida de nós. Aleluia. O peso da ansiedade que paralisa a fé. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele escrevendo aos cristãos perseguidos, e agora ele os instrui a lançar, aleluia, o peso, ou seja, que significa jogar com força, lançar fora toda a ansiedade sobre Deus, sobre o Senhor. Não somente parte dela, não somente a ansiedade com finanças, mas também com o futuro, ou seja, saúde, família e até mesmo ministério. Lançar sobre Ele. E Pedro não está dando um conselho terapêutico, mas sim é um mandamento espiritual. É um mandamento espiritual, porque a ansiedade é um peso que compromete a confiança em Deus, e Jesus, ele tratou disso lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, mostrando que os gentios é que se preocupam como se não tivessem Pai. Ei, quantas vezes você tenta controlar o que Deus já te pediu para você entregar? Quantas vezes? Quantas vezes que você, aleluia, tenta controlar o que Deus já pediu para você? Deixa nas minhas mãos que eu estou trabalhando. Deixa nas minhas mãos, porque a ansiedade, ela revela onde ainda não confiamos. Se você carrega o peso do futuro, da culpa, da preocupação, você está tentando ocupar o lugar de Deus. Você está tentando ocupar o lugar de Deus, ou seja, lance a ansiedade sobre Ele e Ele cuida de nós. Aleluia, Ele cuida de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, que ele está dizendo, igreja, não andei ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Aleluia. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: pare de carregar o que te impede de avançar. Pare de carregar o que te impede de avançar. Deus está dizendo: hoje lanço sobre você a minha paz, que excede todo o entendimento, porque eu cuido de você. Oh, aleluia. Eu cuido de você, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O peso da culpa que Deus já perdoou. Se você confessou, se você deixou, Deus já perdoou. Aleluia. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro, ele carregou uma culpa profunda, como está lá no livro de Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Pedro, após negar Jesus, ele chorou amargamente, chorou muito, aleluia, após negar Jesus.
ele carregou uma culpa profunda, ele chorou amargamente. Mas lá em João, capítulo 21, Jesus restaura agora Pedro com amor. Jesus restaura Pedro com amor, não com cobrança. Jesus não cobrou Pedro: olha Pedro, você me negou 3 vezes. Não, Jesus não cobrou ele, mas Jesus restaura Pedro com amor. Ou seja, a restauração veio quando Pedro entendeu e compreendeu que não podia mais carregar o passado. Pedro, ele compreendeu, ele entendeu que não podia mais carregar o passado. Ei, meus irmãos, eu quero dizer para você: a culpa aprisiona o presente com correntes do passado. Quantos que não estão acorrentados? Aleluia! Mas quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas pagou a nossa dívida, mas ele removeu a nossa culpa. Ou seja, a cruz não é lugar de peso, mas sim de alívio que Jesus nos oferece. Oh, aleluia! Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos crer que Deus já nos perdoou. Você precisa crer que Deus já te perdoou. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi suficiente. O sangue derramado na cruz do Calvário. Ei, não viva mais preso ao erro, não viva mais preso ao passado, porque Deus já pagou. A culpa que insiste em ficar em acusação, quem sabe, do inimigo, aleluia, não é a culpa na convicção do Espírito Santo, porque em Jesus Cristo nós somos livres pela graça de Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui nesta manhã? Oh, aleluia! Hoje o Senhor remove dos seus ombros a culpa que te mantinha aprisionado. Ele está removendo, aleluia, os pesos do teu ombro hoje. Jesus, ele te disse: você é perdoado, caminhe livre pela graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala também a respeito do peso das expectativas humanas. Davi, ele não foi chamado para usar a armadura de Saul, como está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39. E quando ele tentou agradar as expectativas humanas, ele se tornou pesado demais. Aleluia. E só venceu Golias quando ele voltou à sua essência. Aleluia. Muitos estão sobrecarregados, tentando agradar a todos, tentando agradar outras pessoas. Carregam a armadura de Saul quando Deus só pediu 5 pedrinhas. Carregam a armadura dos outros enquanto Deus só pediu 5 pedras. Deus não te chamou para viver segundo a aprovação dos homens. Deus não te chamou para viver segundo a aprovação dos homens, mas segundo a sua direção, ou seja, a aprovação de Deus. Pode adorar, pode glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Desista de viver para corresponder ao que esperam de você. Aleluia, desista.
Liberte-se da pressão, aleluia, de parecer forte o tempo todo, porque nós somos feitos de carne e osso. Aleluia, liberte-se desta pressão de parecer forte o tempo todo, porque a sua força não está em você. A nossa força está em Deus, que te chamou para vencer no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está no nome de Jesus. Aleluias. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? O que nós estamos procurando? O favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procura agradar a homens? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo aqui nesta manhã: chega de tentar caber onde eu não te coloquei. É forte. Chega de tentar caber onde eu não te coloquei. Tem pessoas que querem, aleluia, caber naquele lugar onde não foi Deus que te colocou. Não tem como. E Deus está dizendo: chega de tentar caber onde eu não te coloquei, porque o que preparei para você é leve, o que preparei para você é eterno. Volte à simplicidade do meu chamado, assim diz o Senhor. Aleluia, volte à simplicidade do meu chamado, diz o Senhor. Aleluia. O peso das batalhas, às vezes que nós queremos pegar batalhas que não são nossas, o peso das batalhas que não são suas. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 20, Josafá lhe recebe uma palavra direta dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. Israel venceria apenas adorando, porque a batalha era do Senhor, era de Deus. Às vezes nós envolvemos em lutas emocionais, em lutas espirituais, e em lutas também relacionais, que não fomos chamados para lutar, que Deus não te chamou para lutar. Carregamos conflitos alheios, causas que não são nossas, tentando resolver o que é papel de Deus. Ei, deixa Deus agir, deixa Deus agir. Você não é responsável por tudo, nem por todos. Aleluia. Nós não somos responsáveis por tudo e nem por todos, porque Deus não te chamou para carregar os pesos da guerra, mas para confiar que a guerra é de Deus, é dele, é do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz em Êxodo 14:14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Quem crê que o Senhor está pelejando por ti nesta manhã? Quem crê, então levante a tua mão e adore e glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: desocupe o altar da guerra. Aleluia. Eu vou repetir para você: Deus está te dizendo: desocupe o altar da guerra. Essa batalha não é sua. Essa batalha não é sua. Deus está dizendo: eu estou lutando por você, e em breve você verá o meu livramento, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Em breve você contemplará e verá o meu livramento, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desocupe o altar da guerra.
essa batalha de Deus. Deixa, porque o Senhor está batalhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 4: os fariseus, eles carregavam sobre o povo fardos que nem eles mesmos suportavam, nem mesmo eles. Ou seja, o peso da religiosidade sem intimidade. Aleluia. Ou seja, os fariseus carregavam sobre o povo fardos que nem eles mesmos suportavam, como está lá em Mateus capítulo 23, versículo 4. A religiosidade, ela impõe, mas a graça liberta. Aprenda isto. Eu vou repetir para você: a religiosidade impõe, mas a graça de Deus liberta. Orianda rastori biclama lapaia. A graça de Deus liberta. Jesus, ele não nos chamou para, aleluia, viver presos, mas sim para uma vida de descanso nele, ou seja, lançando toda a nossa ansiedade sobre ele, e ele cuidará de vós. Aleluia. Viver para cumprir regras sem relacionamento com Deus é carregar carga pesada. Porque não adianta nada cumprir regras, aleluia, sem ter um relacionamento íntimo com Deus, porque vai se tornar uma carga, um fardo pesado. Mas quem vive por graça, vive leve. Quem vive por intimidade com Deus, ele traz a leveza ao coração, porque Jesus, ele torna o jugo leve e suave, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Deus quer te libertar. Deus quer aliviar o teu coração hoje. Deus, ele quer aliviar o fardo pesado hoje. Aleluia. Deus quer te libertar. Ele deseja que você viva debaixo da leveza de um relacionamento, de uma intimidade com o Pai, de uma intimidade com Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, diz a palavra do Senhor. Ou seja, Deus nesta manhã está te chamando de volta à intimidade. Ele te diz: deixe os pesos do passado para trás, deixe o peso do medo, deixe o peso da culpa, deixe o peso do passado que estava te prendendo, e vem repousar sobre a minha presença. Assim diz o Senhor. Aleluia. Meu jugo é leve e o meu amor é suficiente, diz o Senhor para você nesta manhã. Oh, aleluia, glória a Deus. O alívio que vem de Deus para nossas vidas, o alívio que vem de Deus através da nossa entrega total ao Senhor, de nós entregarmos tudo na mão dele, lançar tudo, porque ele diz lançar tudo, não é só algumas coisas, não, mas ele diz: lançai tudo, porque eu cuidarei de vós. Porque está preocupado com amanhã? Porque está ansioso? Ah, pastor, não estou conseguindo dormir à noite, porque estou preocupado com amanhã. Estou com medo de sair guerra. Olha aí, pastor, a crise, olha o que está acontecendo. Ei, lança a tua ansiedade nele, porque ele cuidará de vós. O futuro não pertence a nós, mas sim ao Senhor. Pedro, ele aprendeu o que significa lançar tudo sobre o Senhor, e por isso ele pôde escrever com autoridade, porque ele aprendeu. E nós também temos que aprender com Cristo, temos que aprender com a palavra, porque hoje Deus está te chamando para uma entrega total.
Entrega tudo nas mãos do Senhor. Descansa o teu coração, porque Ele quer que você se esvazie de tudo que te oprime, de tudo que está te escravizando. Ele quer que você abandone os pesos emocionais e espirituais. Ele quer que você lance sobre Ele nesta manhã, porque Ele vai cuidar de vós. Ele vai cuidar de vós, aleluia, glória a Deus. Você não precisa mais andar curvado, como aquela mulher, há 18 anos andando curvada, olhando para baixo, não poderia endireitar o seu corpo, devido àqueles demônios que estavam sobre a vida dela. E quantas pessoas hoje que não estão andando encurvadas, curvadas pelo peso do fardo, curvadas pela preocupação, encurvadas pela ansiedade, pelas crises, pelos medos. Mas o Senhor está dizendo: lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Você não precisa mais andar curvado, você não precisa andar cansado e frustrado, porque o Senhor está aqui para te aliviar. Lance sobre Ele tudo, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia, glória a Deus. Lance tudo sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Não se preocupe, aleluia. Se você é fiel a Deus, se você é temente ao Senhor, descansa o teu coração. Porque está preocupado? Porque, aleluia, confie no Senhor, confie nele. Aquilo que você já lançou nas mãos de Deus, deixa nas mãos dele. Deixe. Pare de querer lutar batalhas que não são tuas. Pare de querer resolver problemas que não são teus. Pare, aleluias, lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Você quer ser livre hoje? Quer viver uma vida leve em Cristo? Quer entregar esse peso que tanto te machuca, esse peso que tanto te oprime, que entristece você? Se coloque na presença de Deus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Cristo quer aliviar o seu coração aqui agora. Cristo quer aliviar o seu coração, a sua mente aqui agora. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lance, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Aleluia. Quantas pessoas que não estão aí, escravizadas pelo medo, pela culpa, pelas preocupações, pelas ansiedades, crises. Aleluia, mas descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, e Ele vai continuar cuidando dos teus, da sua igreja, daqueles que são fiéis a Ele. Aleluia. E nós sabemos que a maior herança da igreja do Senhor não está aqui nesta terra, mas sim está preparada na nova Jerusalém celestial, que Deus já reservou para a sua igreja. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.